Senhor Deus, nos alegramos porque podemos estar na sua casa mais uma vez nesse domingo, Pai. Obrigado pela sua fidelidade, obrigado por essa chuva, obrigado, ó Pai, pelo seu amor constante em nossas vidas. Obrigado por esse culto, porque podemos estar juntos em comunhão com nossos irmãos para dar a Ti a mais pura e sincera adoração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Essa semana o nosso pastor titular, pastor Israel Belo, ainda se encontra em viagem para Israel, estará chegando na sexta-feira. Também o pastor Alcenir está no Haiti, que é motivo das nossas orações. Falei com seus familiares e eles estão sempre em contato e tem sido algo maravilhoso e podemos ter um tempo aqui ouvindo então excelentes notícias do campo. O pastor Clodaí chegou já essa semana com os adolescentes, oramos bastante e encontrei com alguns adolescentes aqui alegres, tantas experiências que tiveram com Deus ali em Barreiras. Nossa missionária ali também está presente, depois terá uma palavra aqui. E é um motivo de gratidão então, esse culto, podemos ter essa comunhão, essa confraternização. Nesse momento, eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez. Se alguém aqui entre nós que está visitando a casa do Senhor, primeira, segunda, terceira vez, pode ficar de pé, nós queremos conhecer você. Alguém assim? Uma família ali, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Vocês vão receber um abraço, quem está próximo vai te dar um abraço. Aqui também o casal, Deus abençoe vocês. Vocês vão estar recebendo também um cartãozinho da nossa igreja. Aqui também o casal, um senhor aqui, Deus abençoe a sua vida. E aqueles que completaram mais um ano de vida, mais um ano de casamento, mais um ano de batismo, pode vir aqui à frente também. Eu quero te dar um abraço e orar, querido casal, Richard. Casamento? Deus abençoe. Quantos anos? 28. Casado, 32 de namoro. Maravilha, 28 de casado, 32 de namoro, juntando os dois, né? Deus abençoe. Querido casal, mais alguém completando mais um ano de vida, casamento, batismo? Mais alguém? Ninguém? Eu queria convidar a irmã Moisés que estivesse orando pelo nosso querido casal, orando por esse culto, dando graça a Deus também pelos nossos visitantes. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui como irmãos reunidos para adorar o teu santo nome. E neste momento, Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tantas pessoas que atenderam o convite e estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, ouvindo da tua palavra, ouvindo do teu amor, Senhor Deus, que é derramado em cada coração. E nós queremos te agradecer também, Senhor Deus, pela vida deste casal, irmão Richard e a irmã Adalgisa, que completaram mais um ano de casamento, Senhor Deus. Que tu possa continuar, Senhor Deus, abençoando esse casal, essa família, incluindo Timóteo, para que eles possam continuar sendo bênçãos, Senhor Deus, nesta igreja. Assim também te pedimos, Senhor Deus, por aquele que vai trazer a mensagem, inspirado na tua palavra, que possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor Deus, fortalecidos espiritualmente, para mais uma semana de atividade na tua presença. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Que bom estar na casa de Deus, né? Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Vamos ler esse primeiro versículo aqui, o Salmo 32, 5. Juntos. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Somente Jesus é merecedor do nosso louvor. Então vamos louvar ao nosso Deus, que é maravilhoso. Quem está aqui pela primeira vez, você não está aqui à toa. Deus tem um plano aqui para a sua vida. Amém. Vamos coroar esse Deus que é maravilhoso. Ele tem perdão para todos nós, como a gente cantou, como a gente leu no Salmo. Então vamos falar com esse Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, para louvar ao teu nome. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque nós te amamos e muito obrigada pelo privilégio de te amar. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. E, Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar esse culto a Ti. Pedimos para que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração. E que o Senhor fale com cada vida aqui, Senhor. Venha perdoar os nossos pecados e venha derramar, Senhor, do Teu amor, da Tua paz, da Tua presença aqui nesse lugar. E derrame também para quem estiver assistindo pela internet, Senhor. Vá lá na casa de quem estiver nesse momento ouvindo esse culto, Deus. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti. Venha conduzir tudo. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Temos um cântico que é antigo, mas muito bonito. E ele fala da nossa vontade, desejo de dizer para o Senhor que nós amamos. E que essa nossa oração seja um doce som para Ele. Que seja sempre assim, a nossa vida inteira seja sempre um doce, suave perfume que chegue ao trono da graça.
sim, o meu louvor, que seja um doce som para ti. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó Deus Rei e Rei, e entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce som, que seja um doce som, que seja um doce som para ti. Diga ao Senhor que você o ama. Aproveite esse momento. E entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce som, que seja um doce som, que seja um doce som para ti. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra.
Glória a Deus. Esse cântico é muito maravilhoso para mim, especialmente, porque foi da época da minha conversão. E aí Deus se mostrou um Deus pessoal para mim. Eu sempre soube que existia um Deus. Mas quando esse cântico tocou, falando que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como esse Deus, e que Ele me criou para o louvor dEle, aí tudo se fez claro na minha vida, assim. E realmente Deus nos criou para o louvor dEle, e Ele tem um plano mesmo para cada um de nós. E Ele não é um Deus tão grande lá em cima apenas, Ele quer fazer parte da nossa vida. Amém? Vamos ler aqui João 17, de 1 a 3. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Amém. Vamos dar glórias a esse Deus. Podem sentar. E agora vai ser o momento de fidelidade. Eu gostaria de chamar a missionária Aide, que é diretora do orfanato em Barreiras, Bahia, para fazer esse momento. Obrigada. Boa noite, igreja. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder matar um pouquinho da saudade. Vou passar aqui 1,5 semanas. Preferi falar hoje, não na semana que vem, junto com o relatório que os adolescentes irão dar, porque eu não poderei estar, porque na sexta-feira, às 7 horas da manhã, vou estar me submetendo a um exame que tem procedimento cirúrgico, é uma videolaparoscopia, que os médicos estão investigando uma possível endometriose. Então, não vou poder estar, mas o meu coração estará aqui. E eu peço que os irmãos estejam orando por mim, para que Deus faça com que tudo aconteça conforme o querer dEle. E eu quero agradecer aos irmãos pelo apoio e pelo envio dos adolescentes lá para o Lar Batista Davi Gomes, porque realmente, os que foram sabem que realmente foi
uma maravilha, foi uma convivência maravilhosa. Os adolescentes daqui e os nossos lá do Lar Batista pareciam todos a mesma família. Foi lindo de ver, uma experiência maravilhosa e que com certeza ficou na marca dos nossos, ficou a marca no coração deles de uma convivência, de amizade muito bonita. E eu tenho certeza que os daqui também têm essa marca no seu coração. Então, muito obrigada pelos irmãos terem apoiado, pelo pastor Israel também, que não está aqui, ter apoiado essa aventura missionária, porque quase 30 horas de viagem para ir e para voltar, não é brincadeira. Eu sei porque eu voltei com eles de ônibus e vi que realmente tem que ter muita determinação e vontade para enfrentar esse desafio e também para enfrentar algumas barreiras que eles encontraram em barreiras lá no Lar Batista Davi Gomes, porque os nossos filhos, os nossos 32 filhos, cada um deles tem um quê especial, né? Cada um carrega uma história, às vezes muito traumática, o que os impede de se abrir para as amizades, de se abrir para o carinho, para o amor. Então, os nossos adolescentes aqui da Igreja Batista Itacuruçá conseguiram enfrentar essas barreiras mais uma vez e fizeram, com certeza, mais uma vez, história ali no Lar Batista Davi Gomes. Então, muito obrigada, realmente. Eu estou com o coração muito alegre. Sei que o Eliel também, meu esposo, está muito alegre, e ele ficou lá secando as lágrimas dos nossos filhos, porque sábado foi um dia de luto. Sexta-feira já começou o luto, mas no sábado, quando caiu a ficha que não tinha mais adolescente de Itacuruçá lá, então foi um dia assim triste, onde os meninos falavam: ai, que meleca, não tem nada para fazer, e os meninos foram embora, vão voltar só no ano que vem, nós não vamos aguentar. Então eles já se falaram pelo celular na sexta-feira, já se falaram ontem, já se falaram hoje. Então ficou uma amizade muito bonita, e eu creio que essa amizade vai continuar enquanto Deus quiser que essa amizade dure, graças a Deus. Muito obrigada, irmãos. A Aide continua aqui para fazer a oração pelo momento do ofertório. Quero convidar o irmão Mateus, que vai estar falando também da campanha para a construção da igreja. Começamos a campanha no dia 1º deste ano, foi lançada a campanha, e vai estar nos falando também dos carnês. Já falamos em vários cultos, o irmão Marcos Lima e eu já falei, sobre tempo de construir o novo templo. Tempo de construir o novo templo. Eu faço parte dessa história. E disse aqui, quando eu falei, que eu tinha conversado com um casal, sugerido a ele que pegasse 2 carnês sem valor, que eles têm 2 filhos juniores. E falei: você já pensou que daqui a 15 anos seu filho pode dizer que eu fiz parte desta história? Não importa o valor que você vai colocar, mas inclua ele nesta história. E com isso você vai estar educando-o também, no sentido de que ele está fazendo parte dessa história e já está caminhando no sentido de que a colaboração da nossa parte financeira faz parte do culto que nós prestamos ao Senhor. Nós temos aqui carnês de 50, 100, 200, 400 reais e um sem valor. Todos eles têm a mesma cor, para ninguém achar que um está dando mais do que o outro. Como eu disse, se você só pode dar 5, dê 5. Se você pode dar 400, dê 400. Se você pode dar 1.000, dê 1.000. Agora, se você pode dar 1.000 e só dar 100, aí você depois resolva esse problema com o Senhor, não comigo. Aí é você com ele, né? E que a gente possa colocar o nosso coração nessa obra, porque há 50 anos atrás, outros irmãos colocaram o coração nesta obra que nós estamos aqui, para fazer esse templo. Imaginem, irmãos, 50 anos atrás, alguém pensar em fazer um templo do tamanho desse aqui. Agora nós queremos fazer um templo que cabe 5 vezes o que cabe aqui, para 2.000 pessoas. Porque este templo, os irmãos sabem que nós temos 2 cultos pela manhã. O primeiro culto ainda cabe alguém, no segundo já não está cabendo. No nosso culto normal à noite,
às vezes, temos que ligar lá embaixo o telão, e é muito desagradável quando alguém vem à igreja para participar de um culto e vai assistir no telão. Se eu tiver que ir numa igreja para assistir no telão dentro da igreja, eu fico em casa e assisto pela internet. Ou eu participo aqui do burburinho, aqui desse calor humano, ou então fico em casa. E o que a gente não quer é que pessoas venham à nossa igreja e não tenham espaço para poder estar com esse convívio, com esse calor humano aqui. Que Deus possa colocar no nosso coração o desejo de colaborar, de contribuir. Eu tenho dito, e sempre que eu venho aqui eu vou dizer, esta igreja tem sido uma igreja abençoada, que Deus tem abençoado os irmãos, e nós podemos ter feito muitas coisas, temos feito muitas coisas pela graça e pela misericórdia dos irmãos. Obrigado. A Ti, nosso Deus, seja toda a honra e toda a glória. Nós Te adoramos por quem Tu és, nós Te exaltamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Criador. Tu és o Senhor dos Senhores, estás sobre todas as coisas, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de convivermos, ó Deus, aqui nessa igreja. Te agradecemos pela oportunidade de ofertar para a Tua casa, para a manutenção do Teu trabalho, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de poder ofertar nossas vidas também diante do Seu altar. E Te agradecemos porque Tu és fiel a nós, Senhor. Muito obrigada. Tu és digno de toda a nossa adoração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com mais esse cântico, porque somente Jesus pode dar conforto à alma cansada, como está falando aqui. Então Deus está no controle. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor? Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Um resumo desse salmo, sabe qual é? Uma frase: no controle Deus está. Pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar,
estás no controle, tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou, e conheces como eu sou, e conheces quem eu sou, e criastes o que sou. Ele nos ama e me amas como sou, porque no controle Ele está, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, porque Ele está no controle. Então vamos ler Mateus 11, de 27 a 30. Disse Jesus: em Filipenses 4,13, ele nos fala que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E antes de chegar nessa frase, ele começa a contar a sua vida, o que ele passou, momentos bons, momentos ruins, onde tinha o que comer, momentos que não tinha, momentos que tinha o que vestir, outros momentos não. Dele começa a falar da sua dificuldade, também das suas vitórias. Ele conclui então que ele poderia suportar todas as coisas, porque o Senhor dava forças, o Senhor fortalecia a sua vida. E assim é a nossa vida. Temos sofrimento, o sofrimento faz parte da vida, temos momentos alegres. Essa semana nós tivemos então o falecimento aqui de irmãos queridos da nossa igreja, irmão Carrasco Malta, irmão Roberto Carrasco
Malta Carrasco, irmã Maria Alves também, irmãos queridos, e sofremos juntos como igreja também, e devemos lembrar de orar pelos seus familiares. E assim a vida. Na mesma semana temos nascimento, na mesma semana estamos no hospital, na mesma semana um aniversário, na mesma semana um funeral. Mas em todos os momentos podemos passar, podemos suportar, porque o Senhor é quem nos dá forças. Nesse momento nós vamos orar. Eu quero convidar você que tem um pedido no seu coração. Nesse momento você poderá vir aqui à frente. Você poderá ficar de pé ou ajoelhado. Mas o importante é que você venha entregar essa dor, esse sofrimento que está lá no fundo do seu coração, que só Deus está vendo agora. Entregue para Deus. Após a música, tocado aqui o órgão, quero convidar o pastor Romano, que está nos visitando, ele irá nos conduzir uma palavra de oração. Deus eterno e soberano, nós nos prostramos ante a Tua face nesse momento e clamamos a Ti, Senhor, pois Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes na intimidade a necessidade, Tu conheces a aflição, a frustração, assim, Senhor, como Tu conheces também a alegria, a gratidão que nesse momento também é prestada a Ti através da vida dos Teus servos. Por isso, ó Deus, nós estamos diante de Ti, clamando e pedindo a Ti, ó Deus, atenta para nós, pecadores, ó Deus, indignos da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus, e intercede, ó Deus, com a Tua mão de poder, visitando a cada um em sua necessidade. Queremos pedir, Senhor, pelos familiares daqueles que enlutados estão, pela perda, ó Deus, de seus familiares. Pedimos, ó Deus, também que a Tua mão visite as famílias em crise, ó Deus, os pais, as mães, os casais, os filhos. Enfim, Senhor, que Tu sejas um Deus presente, um Deus de misericórdia, um Deus que possa responder à necessidade do Teu povo. Ó Deus, que haja o milagre que é esperado sobre a vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O pregador nessa noite dispensa apresentações. Nosso querido pastor Roberto passou para as famílias aqui da igreja. Deus abençoe a sua vida, essa mensagem. Eu gosto muito de pensar nas coisas do passado, principalmente as coisas boas que a gente viveu no passado. Quem é que não gosta, né? E eu me lembro perfeitamente, e eu vou pedir ajuda aqui daqueles que já passaram dos 40, se eu estiver errado me corrijam, por favor, que quando eu era bem pequenininho, lá na minha classe, eu acho que era principiante, se não me engano. Não é isso, Mateus? Na nossa época? É, né? Principiantes, na nossa classe de principiantes, lá na igreja, havia uma professora da EBD. Ela tinha uma forma
delicada, ela tinha um jeito gostoso de passar aquelas histórias bíblicas para a gente, e eu jamais me esqueço daquela irmã. Hoje, já com uma certa idade, ela tinha um jeito delicado e ao mesmo tempo doce de transformar até as coisas mais ruins em coisas boas de se ouvir. Tinha o dom de contar histórias, tinha o dom de falar para as crianças, tão delicado, que hoje, eu lá em casa pensando sobre o tema, eu me lembrei, me recordei daquela irmã. Se bem que passo por um momento assim, um tanto quanto estranho, que as coisas começam a falhar na minha memória. Eu não sei se à medida que o tempo está passando, eu estou me esquecendo porque eu quero me esquecer de algumas coisas, porque às vezes isso acontece, ou de fato a mente está falhando. Sempre sou puxado a orelha lá em casa com a brincadeira: abra o olho, o alemão passa perto de você, Alzheimer, né? E eu não, estou fora. Mas a lembrança, a necessidade de voltar ao passado, a necessidade de pensar sobre as coisas boas que fizeram parte da nossa vida e que até hoje nós carregamos, isso é importante para a gente. Isso é importante para quando eu chegar, se Deus assim permitir, aos 102 anos de idade, que esse é o meu objetivo, eu poder parar lá atrás e me lembrar das coisas boas que eu vivi há 102 anos atrás. Muito bom. E aquela irmã lá na igreja, um dia ela me contou uma história para aquela garotada sobre Ezequiel. E ela começou a falar então sobre a vida de Ezequiel. Ela começou a explanar sobre o que foi, ou como aquele homem agiu para levar o povo a pensar, a refletir sobre a sua vida, sobre a sua própria existência. E ela tocou então, no decorrer dos estudos, sobre o vale dos ossos secos. Quantos dos irmãos aqui, nesta noite, já não parou e se indagou sobre aquela passagem bíblica? Quantos dos irmãos, de repente, sentado lá na sua cadeira, da sua casa, ou no seu trabalho, meditando sobre esta passagem, parou e pensou: o que aquele homem fez naqueles momentos extraordinários, quando ele recebeu aquela mensagem de Deus para aquele povo? E o que eu posso então tirar para a minha vida nesse momento, ou na minha trajetória de vida, ensinamentos sobre aquela passagem? Nós vamos então viajar, nós vamos então passear no passado e vamos ver o que esse texto pode hoje falar ao nosso coração. Deus bondoso, Tu sabes, ó Pai, das minhas limitações. Portanto, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que Tu me ajudes, ó Pai, a passar a Tua palavra aos irmãos e a mim mesmo. Pai, fale ao coração de cada um de nós aqui nessa noite. Ajuda-nos e perdoa-me pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pelos meus erros. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ezequiel 37, de 1 a 15. Eu gostaria que você então abrisse sua Bíblia lá em Ezequiel,
37, de 1 a 15. Às vezes a gente fica pensando: eu sou muito jovem, eu não tenho capacidade para resolver determinado problema. Eu sou muito jovem, eu não vou fazer isso porque eu creio, eu penso dessa forma e eu sei que eu não chegarei até lá. Mas Ezequiel era um jovem, ele tinha aproximadamente 25 anos, quando ele recebeu então a tarefa de levar a mensagem do Senhor Deus àquele povo. Era aproximadamente 597 a.C., e aquele jovem sentia a necessidade de se dar ainda mais a ensinar e a falar de Deus. E ele tinha uma capacidade profunda de entender o querer de Deus e de transformar aquilo que ele estava recebendo de Deus em exortação e, acima de tudo, em sabedoria, para que o povo então pudesse marchar, pudesse seguir. A gente encontra no texto e nos livros de histórias bíblicas que Ezequiel sai então de Jerusalém e vai para o cativeiro, e lá chegando, Ezequiel encontra um povo marcado pelo pecado, ele encontra um povo distante de Deus, ele encontra um povo que já não pensava mais no seu Salvador, que já não pensava mais em um Deus que pudesse transformar e até libertá-los daquele cativeiro. E às vezes, como jovem que somos, pensamos que não podemos ser instrumentos de Deus, mas Deus pode fazer com que cada um de nós sejamos um instrumento, seja na criancice, seja na mocidade, ou seja, já com a mais idade que for. Deus tem o poder de transformar as nossas vidas e de nos fazer, de nos tornarmos úteis para o trabalho e para o evangelho dele, Salvador, que há em Cristo Jesus. E eu quero que você pense dessa forma, que você analise dessa forma, assim como Ezequiel recebeu aquela tarefa. Como eu recebo a tarefa que Deus tem me dado hoje para proclamar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados,
Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E subirei, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Amém? Dentre tantas coisas que aquele homem pregou no decorrer da sua jornada junto ao povo, esta é uma das profecias que nos prende quando nós a lemos, pois a nossa mente então começa a passear por toda aquela situação vivida não somente por este profeta, mas pelo que o povo estava ouvindo e em si, pelo que a profecia em si queria dizer. Nós observamos, meus irmãos, lá no verso 2, que o profeta então começa a narrar de uma forma bem clara para que o povo pudesse entender que ele estava diante de um vale, e um vale repleto de ossos ressequidos, um vale repleto de ossos perdidos, um vale repleto de ossos destruído pela força do tempo e pela força do pecado. Então ele se dirige àqueles ossos e ele então resolve ordenar aqueles ossos diante daquele vale, para que eles então começassem a se unir diante da vontade de Deus. Quando nós viajamos, seja pelo interior do estado do Rio de Janeiro, ou quando nós saímos do estado do Rio de Janeiro, e eu tenho assim uma vontade muito grande de parar, todas as vezes que vou ao Espírito Santo, passo então por Teresópolis, pela Serra de Teresópolis, e seja o horário que for, eu paro lá em cima e começo a olhar aquele vale lindo, maravilhoso, seja à noite ou durante o dia. A cidade do Rio de Janeiro de lá de cima é perfeita, é maravilhosa, aquele vale profundo, onde a mata surge com tanto esplendor, com tanta vontade de se mostrar a todos nós com a sua perfeição, com a sua beleza criada por Deus, mas um vale onde eu encontro apenas o verde e o mar distante, bem distante. Mas Ezequiel não teve esse mesmo olhar. Ezequiel vê algo totalmente diferente. Ezequiel vê naquele vale a tristeza, Ezequiel vê naquele vale a morte, Ezequiel vê naquele vale algo frio, tão frio, que eu creio que ele deve ter ficado então aterrorizado diante de tanta tristeza. Talvez pela introdução de novos deuses vivendo em pecado e desgarrados, aquele povo precisava então ouvir a palavra do Senhor. Ezequiel observa tudo aquilo e Deus lhe lança um desafio. Poderão viver esses ossos? Pergunta o Senhor a Ezequiel. E humildemente ele responde: Senhor, tu sabes. Poderão, Ezequiel, sobreviver ou viver ou retornar à vida esses ossos?
Senhor, tu o sabes. Deus então manda profetizar aqueles ossos, e o mais interessante, Deus lhe ordena a falar aos ossos. Talvez se nós nos colocássemos diante daquele vale, se Deus nos chamasse para que falássemos para aqueles ossos, nós então pensaríamos: algo está acontecendo de errado com a minha cabeça ou com a minha memória. Como posso eu falar aquilo que não tem vida? Mas ele obedeceu ao Senhor e foi, e disse, e pregou. E eu te pergunto, meus amados irmãos, nesse momento, tem você vivido uma vida de sequidão? Tem você vivido uma vida de osso jogado simplesmente num canto de uma vida que não tem o prazer de viver, uma vida que não tem a alegria de viver a glória de Jesus Cristo em sua vida? Tem você, pastor Roberto, vivido uma vida de ossos secos dentro da sua família, dentro da sua casa? Ou você tem experimentado a ordem do Senhor Jesus Cristo de ter uma nova vida, de viver uma vida compromissada com o Pai e uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus? Como você tem vivido a sua vida? A transformação começa e se ouve um grande ruído. Os ossos, imaginem agora, voltem no passado, fechem os seus olhos e comecem a imaginar aquela cena, naquele vale. Os ossos começam então, Samir, a se juntar. Aquele osso que estava lá na esquerda, juntamente com aquele próximo aqui à direita, começam a se unir, começam então a grudar um no outro, e começa a haver uma transformação naquele vale de ossos secos. Os ossos então se encontravam separados, começaram a se juntar, carne sobre os ossos, nervos, pele e por fim o espírito dando vida novamente àqueles corpos. Às vezes, meus irmãos, nos encontramos no vale. O pecado já tomou forma em nossas vidas. A iniquidade, nossos ossos se encontram no mais profundo do abismo. Não há mais carne ou pele. Estamos mortos e não percebemos. Será que nós estamos mortos e não percebemos? Contudo, o Espírito tem a força de nos transformar, nos trazendo uma nova vida. Como tem vivido você diante da glória do nosso Senhor? O pecado faz com que nos tornemos ossos secos, sem vida, sem vontade de viver, mas o Espírito de Deus nos transforma. Adiante, no verso 10, ele se depara com aquela cena, a sepultura diante dele. O vale figurava também a sepultura. O vale figurava também aqueles irmãos de Ezequiel, aqueles irmãos judeus que viviam uma vida de pecado. Aquela comunidade não conseguia ter vida, pois o pecado superabundava aqueles homens e aquelas mulheres. Diante do profeta, o Espírito do Senhor então entra em seus corpos, e eles viveram novamente, e se puseram de pé. É essa alegria que transformava aquele homem em um eterno lutador para a transformação do povo judeu. Deus não queria ver o seu povo deitado, Deus não desejava ver o seu povo morto, Deus não desejava ver o seu povo na sepultura, mas Deus ordenou para que os ossos se levantassem, para que o corpo se levantasse, e Deus então diga: fique de pé, permaneça de pé, eu não quero ver você destruído, eu preciso olhar
para você, criatura minha, e te ver erguido, ver a sua cabeça erguida, caminhando, trilhando os passos de Cristo, pois eu não quero ver você rastejar, assim como o inimigo rasteja aos pés de Cristo, assim como o inimigo rasteja e rasteja e rasteja, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu quero te ver com a sua cabeça erguida, e eu quero te ver caminhando, mas de pé, firme, não como um osso cambaleando pelas esquinas do pecado, mas uma vida transformada e de pé, pelo que o Espírito de Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Deus observa o pecado daquela gente, com certeza o seu coração se encontrava magoado, triste. Talvez o coração de Deus agonizasse por saber que aquele povo mergulhado no pecado não lhe dava então mais ouvido. Ao se colocarem de pé, observamos o poder de Deus em resgatar não mais um, mas todo um povo que antes mergulhado na morte estavam. O desejo de Deus, meus irmãos, é de nos ver também de pé. O que tenho que fazer então para viver uma vida com a mente voltada para o Senhor e com a minha mente e o meu corpo erguido? Pois o meu Deus, o seu Deus, não é um Deus que anda de cabeça baixa, porque nele há a santificação, e ele deseja essa santificação para cada um de nós, para que possamos também andar com as nossas cabeças e com o nosso corpo prumo, levantados, erguidos. Sepultura da falta de esperança. Talvez aquele povo estivesse passando por isso, mas eu não quero passar por essa sepultura, eu não quero viver dentro dessa sepultura, ou seja, a sepultura da falta de esperança. Eu também não quero, meus irmãos, viver dentro da sepultura da falta de amor. Aquele povo viveu isso, foi exortado pelo profeta a viver uma vida fora daquela sepultura da falta de amor. E esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida, que vivamos uma vida fora dessa sepultura, a sepultura da incompreensão. Como é fácil eu criticar o meu irmão, como é fácil eu repreender o meu irmão, como é difícil eu compreender o meu irmão. Meus irmãos, às vezes nós vivemos dentro dessa sepultura, a sepultura da falta de compreensão e principalmente a sepultura do distanciamento de Deus. Tem você vivido dentro de alguma sepultura? Deus te exorta então a ficar de pé, Deus te exorta então a sair dessa sepultura e buscar a alegria que há em Cristo Jesus, a buscar a paz que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, seria muito bom se nós pudéssemos ouvir, captar e botar em prática tudo aquilo que nós precisamos botar em prática, a palavra de Deus em si, dentro do nosso coração. Será que eu posso dizer que eu te amo? Será que eu posso dizer que eu te compreendo? Será que eu posso dizer que o seu som me agrada? Para isso é necessário que nós, primeiro eu, saia dessas sepulturas, para que depois eu possa então falar: meu irmão, vem cá, vamos trilhar juntos esse caminho. Por fim, meus irmãos, no verso 14, nós observamos com clareza a forma como Ezequiel então aplica o desejo que nasceu no coração de Deus, a vida daquela comunidade, a vitória. E porei em vós o meu espírito e vivereis,
A promessa do Senhor foi cumprida no momento em que o povo foi liberto, muito tempo depois. Não naquele exato momento, mas muito tempo após essa profecia. As promessas de Deus se fizeram cumprir. O povo foi liberto, o povo foi novamente agrupado, como predisse o profeta, ao se dirigir aos ossos secos, conseguindo assim a vitória sobre a morte e a opressão que eles passavam. Vitória essa que não se aplicou somente aos judeus, mas que se aplica a cada um de nós, através de Cristo Jesus, na minha vida e na sua vida. Eu ouvi essa semana uma indagação de um irmão, não daqui, dizendo da dificuldade que ele tem em esperar a vitória de Deus na vida dele. Bom, eu fiquei abismado por se tratar de uma pessoa de muitos anos dentro do Evangelho, vivendo o Evangelho. Passava por um momento difícil e eu falava com ele do poder de Deus para a transformação daquela situação. E ele então virou-se para mim e sussurrou: eu acho que eu não creio nisso. E às vezes nós vivemos assim, não deveríamos viver, mas às vezes nós nos desesperamos quando passamos por um momento difícil e nos esquecemos que a nossa vitória não está simplesmente no pensar que Deus pode, mas a nossa vitória está naquele que morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos então ter vida e termos a certeza, a convicção de que Deus pode, de que Deus transforma, de que Deus nos ajuda a trilhar os vales que se apresentam diante de cada um de nós. E eu perguntei a ele então se ele aceitaria que eu fizesse uma oração por ele, que eu orasse juntamente com ele, pedindo para que Deus então modificasse aquela forma de pensamento. E ele disse: Roberto, ore por mim, mas eu já não acredito mais. Meus irmãos, o meu coração se partiu, e eu fiquei imaginando o coração de Deus naquele momento em ouvir aquelas palavras, mas eu não desisti. Nos colocamos então de joelhos, orei com ele, e ele disse: espero que haja de fato essa transformação na minha vida. Às vezes, meus irmãos, achamos que Deus não pode. Às vezes, meus irmãos, pensamos que o poder de Deus se limita aos nossos desejos e às nossas vontades. Não que nós estejamos isentos de viver problemas. Não é nada disso. Não é nada disso, passamos por dificuldades, passamos por problemas, mas o Senhor restaura os nossos ossos, o Senhor restaura as nossas vidas, e temos que ter sempre em nosso coração a certeza da transformação que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Cristo então lá na cruz do Calvário abre os seus braços, assim como Ezequiel abriu os seus braços e a sua voz para anunciar a restauração de vidas. Cristo lá na cruz do Calvário, abrindo seus braços, dizendo para você e para mim: dou-te vida, dou-te a vontade de continuar a trilhar aos teus passos, a trilhar esse caminho, que é o caminho que eu tracei para você. O Senhor deseja restaurar a minha vida, o Senhor deseja restaurar a sua vida, com esperança, esperança de salvação, esperança de um novo ser, esperança, meus irmãos, de uma nova vida. Pense agora, quantos de nós nos encontramos
em algum vale de ossos secos? Quantos de nós nos encontramos diante de algum vale de ossos secos? Gostaria de te dizer que o Senhor me arranque todas as vezes que eu estiver caminhando em direção a esses ossos ou a esse vale. Que o Senhor possa então me resgatar, assim como Cristo me resgatou do inferno, assim como Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar vida, assim como Deus então deu vida àqueles ossos. Ele nessa noite deseja dar a sua vida, a sua alegria, a sua esperança, a sua paz para com cada um de nós. Para cada um de nós. Então, gente, pare para pensar, reflita na necessidade de deixar o Espírito Santo de Deus encher a sua vida, encher a vida da sua família com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia. Assim como Ezequiel passou por aquele momento tão delicado em anunciar a vontade do Pai, sem pensar se era jovem ou não, eu peço a você para que reflita no que Cristo fez na cruz do Calvário, não somente por mim, mas para todos nós, dando a sua vida, para que pudéssemos então termos vida. Quantos de nós necessitamos de restaurar esse relacionamento com Deus, de restaurar essa vida com o Pai? Vou lhes convidar então nesse momento, onde nós paramos para meditar na morte e ressurreição de Cristo, que você possa, em alguns minutos, pensar se você tem vivido como aqueles ossos, num vale seco, ou se você deseja a transformação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Medite, pense, seja qual for o vale, peça ao Senhor para extirpar da sua vida, pois você merece alegria, você merece paz, você merece a vitória que há em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 11, 23, nós lemos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, te peço em nome de Jesus, que Tu, ó Pai, nos perdoe por nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, se há alguma sepultura dentro de mim, eu te peço, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, que Tu arranque, que Tu tire qualquer sepultura. Dê-me vida, dê-nos vida, a vida que há em Cristo Jesus. Em nome dEle eu te peço e te agradeço. Amém. Gostaria que você também, nesse momento de meditação, não deixasse de pedir perdão ao Senhor e participasse da ceia, e participasse desse momento que nós relembramos Cristo saindo da cruz, indo para a glória com o Pai, para nos dar vida e vida em abundância. Analise, pense.
Nesse momento eu vou pedir ao pastor Samir para orar, agradecendo a Deus por tudo que Cristo tem feito nas nossas vidas, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele continuará a fazer, se nós deixarmos. Obrigado por esse momento, Senhor, pelo que essa ceia representa, simboliza para o seu povo. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus, seu único Filho, para morrer na cruz por nossos pecados. Obrigado, pois Ele venceu a morte e ressuscitou. E aqui estamos alegres porque Jesus vivo está aqui conosco, e podemos sentir a sua presença, e podemos nos regozijarmos, Senhor, nessa alegria, celebrar a ceia do Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou. Obrigado porque nós podemos ter uma vida plena, porque Jesus Cristo deixou o seu Santo Espírito conosco. Obrigado porque o Senhor jamais nos abandonou. Oramos assim, dando graças a Ti, em nome de Jesus, amém. Participemos então do pão. Esse é um momento de amor entre irmãos, e eu gostaria que você trocasse, se você assim desejar, o seu cálice com um irmão próximo de você ou distante de você, demonstrando o carinho, demonstrando a alegria do Espírito de Deus na sua vida e na minha vida. Com alegria, participemos então do vinho. E agora, com muita alegria, ainda mais brotando nos nossos corações, vamos cantar esse hino de pé. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. E lá, o estribilho, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, pois em seu sangue fomos lavados, nós temos o perdão do Senhor, alvo mais que a neve. Sejamos brancos, puros, sejamos transformados a cada dia, tão brancos como aqueles ossos que lá no passado ficaram, mas vivos, por termos a certeza de salvação em Cristo Jesus. Cantemos com bastante alegria, com ânimo. Seja bendito,
Amém? Está fraco? Amém? Melhorou. Desejo aos irmãos, eu, pastor Samir, que os irmãos tenham uma semana de paz, uma semana de muita alegria, uma semana repleta do Santo Espírito de Deus na vida de vocês. Que vocês possam acordar amanhã sentindo a alegria de hoje, no decorrer da noite, no decorrer da semana, no decorrer do mês. Possamos sentir essa alegria, a vitória que faz parte da nossa vida, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E vamos fazer o seguinte, dessa forma, vamos ler a bênção, todos juntos, que está impresso no nosso boletim, e em seguida os irmãos poderão se assentar. Nós ouviremos o pós-lúdio, e eu e o pastor Samir estaremos lá à porta para despedir de cada um de vocês. Leiamos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Podeis assentar.